O PCcast hoje vai falar de música. Estamos recebendo Flávio Colares, que está fazendo um documentário sobre a história da música de Montes Claros. Depois da vinheta, confira o nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo, né? No último ano aí, acho que nos últimos 12 meses, as redes sociais de Montes Claros, do norte de Minas, de todas as pessoas que se interessam por arte e cultura, estão acompanhando com muita expectativa a preparação do seu documentário, a produção. Você está lá registrando, acompanhando cada passo, né, da pré-produção, da captação, das entrevistas, e nós vamos falar muito disso. Mas antes, para que as pessoas se sintonizem, para que você possa se apresentar para quem não te conhece, vamos começar do começo. Fala um pouquinho quem que é Flávio Colares. Bem, Flávio Colares sou cantor, compositor, produtor musical, proprietário de estúdio. Eu comecei isso bem lá no início da década de 80, entrei no conservatório, fui até selecionado por Vander Dyck. No conservatório fui aluno de Geraldo Paulista, de Valmir de Oliveira, e as salas lá do conservatório eram extensas, e lá ficava todo mundo. Eu conheci Tiãozinho do conservatório, na mesma sala a gente tinha aula lá, e Marcelo Buda, né? O próprio Vander Dyck, que às vezes estava por lá. Então eu comecei ali, aí comecei a compor, participei de festivais. Inclusive o primeiro festival que eu participei, eu conheci Eutomar Santoro. Então Eutomar Santoro, até apresentar aquela música Na Lenda de Olinda Canção, ele era concorrente do festival com essa música, no meu primeiro festival em Brasília de Minas, né? E qual que era a sua música? Minha música chamava Novo Dia, né? Aí eu comecei uma música ainda de uma fase um pouco mais amadora ainda. Depois passou, e aí como eu era bancário, então eu tinha que fazer músicas assim mais para festival. Aí ia participando de festivais, diversos festivais, até culminar no Canta Minas, aqui em Montes Claros, festival da Rede Globo a nível estadual, que eu ganhei a eliminatória daqui, fui para Belo Horizonte para participar do CD, né? Aqui uma música que ficou famosa, foi assim o ápice. Eu lembro do Canta Minas. A nata nossa aqui da música participou desse Canta Minas na época. Sim. Nesse festival, inclusive, assim, é como se diz assim, eu consegui assim uma coisa fantástica, que tinha Pedro Boi nesse festival, Pedro Boi, Aline Mendonça, tinha Herbert Lincoln, Jorginho Santos e tantos outros. Era assim, tinha muita gente. Muita gente boa, e os jurados, Antonieta, Peré, Brauna, Emerson Cardoso, quem mais? Era assim, Alessandro, da rádio, e tantos outros assim que falei, poxa vida, só o júri aqui, né? Foi demais, assim. Aí continuei, abri o estúdio e continuei nessa fase aí de fazer. Comecei a lançar pela internet, inclusive eu estou no Spotify, já estou chegando a 2 milhões de plays das minhas músicas no Spotify especificamente. Tá? E tô ganhando aqui, gente, ganhei logo no início um CD do Flávio, que é Flávio Colares, Concreto e Abstrato. Vou ouvir pelo Spotify, Flávio, e vou procurar para ver onde é que estão os reprodutores de CD lá em casa. Você acredita, meus meninos, eles têm entre 19 e 24 anos. Talvez nenhum conheça CD.
Pra você ver como é que tecnologia vai apontando, né? Então, LP começou a voltar como elemento retrô, não sei o quê, o pessoal lançando LP de novo. Daqui uns dias vão lançar como retrô de novo o CD. Até porque a qualidade do som ainda sai muito mais limpa do que quando você escuta por uma Sim. plataforma, etc, né? Sai muito mais legal. É. Mas eu vou ouvir, tá aqui, né? Acho que nem carro hoje mais, o pessoal podia voltar a fazer. No meu é Bluetooth ou pendrive. Eu uso só Bluetooth também, porque isso aí, não tem. mas tá aqui. Flávio, e aí, Flávio, você teve essa ideia de fazer esse documentário sobre a história da música de Montes Claros. Como é que isso iniciou e como que foi esse start aí? Fala pra mim. Olha, eu sempre, esse legado, né, que eu recebi, eu sempre quis passar isso daí, porque nós aqui de Montes Claros, né, da região, nós temos uma música aqui riquíssima. Eu achei assim, poxa, eu vou fazer um projeto, quis fazer um projeto, tem diversos editais que estão havendo aí agora, né, tá um boom de editais a nível municipal, estadual, federal, e públicos e privados. Então eu falei assim, eu quero fazer uma coisa não para mim, né? Eu quero fazer uma coisa que seja, que a gente passe essa coisa, esse legado que a gente recebeu dos grandes mestres, João Chaves, Godofredo Guedes, Grupo Raízes, Grupo Agreste, Tino Gomes e tantos outros, né? Beto Guedes, que tá aí nessa camisa linda sua. Obrigado, né? Beto Guedes e tantos outros que nos deixaram, né? E ainda estão, muitos ainda estão em atividade, né? Nos deixaram esse legado que a gente tem que colocar para frente. E as novas gerações, eu até estou fazendo uma exposição agora, quando passar o podcast já deve ter passado a exposição, mas a gente sente assim que as pessoas mais novas, elas nem conhecem. Até Beto Guedes, você fala assim, Beto Guedes, chega, a pessoa não sabe quem é. Ô Flavinho, tem que lembrar de uma professora, pra você ver como é que são as coisas. Na terceira série do Instituto Educacional da Criança, tem anos. Gente, terceiro ano primário, não sei se era terceiro ou quinto ano, era alguma coisa assim. Nós tínhamos que fazer um trabalho de escola sobre músicos de Montes Claros. Então dividiu as equipes, e eu lembro que a minha equipe ficou com Beto Guedes na época. Cara, mas foi um negócio tão legal, nós entrevistamos a mãe dele, viemos aqui na casa do... Né, do Godofredo, de Godofredo. Godofredo tinha acabado de falecer nesse período. Então eu lembro o seguinte, foi uma efervescência e a professora listou pessoas, como por exemplo, sei lá, Carlos Ney e Adriano, que era uma dupla sertaneja da época e que tocava no rádio, Tino Gomes, Beto Guedes, e aí? Ângela, com certeza, e várias pessoas daquela cena ali, né, anos 80, meados dos anos 80, final dos anos 80, mas assim, e aí o que aquelas crianças fizeram, né, num trabalho de resgate, aquilo marcou tanto que até hoje o pessoal da época se encontra e fala, naquele trabalho dos músicos você ficou com qual equipe? Era uma coisa interessante, né? E assim, é uma memória que nós temos pouco, né? Montes Claros, a cidade da arte e da cultura, agora não, como você falou, com esses editais, mas a gente documenta pouco a nossa memória cultural, né, Flávio? Sim, sim. Eu acho até, poderiam fazer até editais, até acho que poderiam ser feitos editais temáticos da nossa história, fazer um edital para colocar, e até nas próprias escolas, fazer coisas da nossa cultura. Praticamente não tem nada que fale da cultura de Montes Claros, que é riquíssima. Sim. Né? Não só no campo musical, mas nas artes em geral,
né? Então, eu acho que deveria haver isso daqui e a gente cultuar mais as nossas tradições, né? Teve Van der Dyck na época. Sim, Van der Teve muita Dyck, gente. muita gente A própria aqui. Antonieta. O pessoal Antonieta, fez um apanhado muito grande. Mas é o seguinte, o seu projeto, qual que é a lei, Paulo Gustavo? Paulo Gustavo ainda. Eu tive que fazer uma readequação de mais 6 meses porque eu quis ampliar o campo, né? E tem algumas coisas assim, como não falar de Aline Mendonça, né? Como não falar de tantas coisas, e fui descobrindo também algumas coisas, porque, por exemplo, eu estudei muito tempo no Dulce Sarmento. Aí depois que eu fui saber que Dulce Sarmento foi um musicista muito importante. E Exatamente. durante o tempo que eu estudei, não se falava, ninguém falou. Maestrina. É. E aí, a filha dela, inclusive, uma pessoa importante no segmento cultural de Montes Claros, né, Clarice, que foi uma das fundadoras, junto com Dona Marina, da Faculdade de Artes, que hoje é o curso de artes da Unimontes, mas antes começou como Facearte lá atrás, nessas duas pioneiras. Flávio, Montes Claros está aí, 200 anos. O título é História da Música de Montes Claros, como é que é o título mesmo? A História da Música Popular em Montes Claros. A História da Música Popular em Montes Claros. Aí você faz o recorte histórico, começa quando? Começa ali de mais ou menos 1910 com João Chaves. 1910. Mais ou menos ali. Porque basicamente é João Chaves que passa. Engraçado que são os primeiros registros musicais que tem notícia, né? Inclusive, assim, às vezes as pessoas falam assim, poxa, até a secretária de Cultura falou assim, pô, mas você fez um negócio grande demais. Aí o pessoal vai ficar com raiva de você. E fulano, tá faltando fulano. Porque eu quis fazer o mais abrangente possível, né? E assim, é abrangente, mas é aquela coisa assim, eu não estou entrando muito nas carreiras individuais das pessoas, dos artistas mais jovens. Jovens eu estou falando assim, da década a partir de 80 para cá, então não estou entrando nessas carreiras individuais. Então eu estou fazendo assim um apanhado do João Chaves, Godofredo, falando das serestas, que foi muito importante, falando do movimento rock da cidade. E, por exemplo... Então vamos lá, por etapas. João Chaves começa ali, década de 10, né? É claro que ali, e aí entra uma questão social também, né, Flavinho, que é difícil. Evidentemente que a gente já tinha, naquele período, até porque as festas de agosto remontam a antes disso, pessoas fazendo batucadas e com ex-escravizados, né, de ritos africanos, afrodescendentes, etc. Mas, infelizmente, durante muito tempo na história desse país, essas pessoas não participaram dos registros. Uhum. Então, a gente não consegue identificar quem elas eram ou entrevistar remanescentes e acaba, sobretudo nesses períodos mais antigos, né, a gente fica mais concentrado naquela produção cultural, ou social, ou histórica, ou em qualquer área, jornalismo, música, etc., que as elites produziam naquele tempo. João Chaves era um homem das elites, né? Nosso autor, talvez, da música mais conhecida. Acho que não é a mais conhecida, porque tem as músicas de Beto. Sim. Né? Mas, assim, partindo de Montes Claros, composta aqui por um cara que vivia aqui, Amo-te muito pode ser uma coisa imbatível, né? Então você começa ali com ele, com o João Chaves e com a Seresta. Foi o nosso primeiro movimento. Mas falando assim, mas tem Catopês e tem Folia de Reis também. Mas aí, Entendi. Como se diz, Catopês e Folia de Reis, embora tenham começado antes, eles estão também retratados. Eu quero colocar assim a questão do compositor. Mas Folia de Reis tem uma parte legal, Catopês tem a parte legal, né? Também assim. Mas eu quis colocar basicamente que a música popular, que é chamada
O E o que você MPB, conseguiu resgatar de João Chaves que vai ter de novidade que você pode adiantar para nós aqui? João Chaves tem o depoimento de Berenice, que é a maior autoridade, Berenice Chaves, que é a maior autoridade em João Na Chaves. obra dele. Inclusive fez agora um documentário, né, sobre João Chaves, muito, muito bom, né, que inclusive agora foi apresentado na sala Humberto Mauro, lá em BH. Esse registro aí, mas ela até me cedeu, né, conseguiu, né, com a viúva, os direitos de Amo-te Muito para a gente colocar a música, né? Que é engraçado, assim, que eu estou fazendo a disposição lá e, assim, a gente passa as músicas que, para nós, assim, são aquelas coisas, assim, que estão no nosso imaginário, assim, você fala assim, você conhece essa música? Não. A maioria, boa parte das pessoas que chegam não conhecem. Inclusive, assim, na exposição eu coloquei, tem um disco lá de cantigas de roda, que foi feito pela Discos Marcos Pereira e gravado na casa de Hermes de Paula, em 24 de março de 79. Oh. E tem diversas cantigas. Deve ter sido um dos últimos registros de Hermes, né? Sim, sim. Se não o último. Acho que ele morreu pouco depois. Mas aí ele foi na casa dele que foi gravado, né? Um coral maravilhoso. E aí eu coloquei, chegou uma criança lá, aí eu fui colocando as músicas, a maioria não conhecia cantigas de roda. Ó, pra você ver. E a gente tem que resgatar isso e passar, eu acho que até tinha que ser assim, matéria escolar, aquela coisa, vamos colocar nossa cultura como disciplina. De João Chaves você pulou para onde? Não, João Chaves foi passando, que na realidade João Chaves, ele começou, Amo-te Muito foi composta em 1910 e só foi gravada em 67. Oh. Então, 57 anos, ela só estava assim, só era cantada. Então, e aí foi aquela coisa que deu um sucesso internacional de Amo-te Muito. Mas tem esse ato, até perguntei para a Berenice, e como é que foi esse ato de 57 anos para a música ser gravada, né, em LP? Antes, ela até participou com a parte de um filme de rebelião em Vila Rica, se eu não estou enganado, mas ela foi gravada de forma oficial, assim, em 67. E de lá que ela ganhou a dimensão que ela tem até hoje, né? E aí depois você passa por o que nós temos aí antes, porque a gente vai associar com o Nivaldo Maciel depois, alguma coisa assim, né? Sim, tem as Serestas, passa tem Godofredo Guedes, que Godofredo Guedes veio lá da Bahia e ele passou... Ele chega aqui quando, Godofredo? Chegou aqui em 35. 35. Ele tem uma história. Até peguei a história. Então, assim, o grosso da produção dele foi aqui, né? Em Montes Claros. Foi aqui. Na realidade, que ele chegou para cá, ele ia ser prático de farmácia. Ele veio para cá por causa de um emprego. E aí, chegou aqui... Hoje não é aqui que você sai de um lugar e vai para o outro rapidinho. Sim. Eram dias para você chegar, né? Quando ele chegou, tinha um emprego, ele disse que não queria, daí a pouco ele chegou, quando ele chegou aqui, o emprego já tinha sido preenchido. Aí ele falou, poxa, como é que eu vou fazer aqui? Aí chegou e aí, o que eu sei fazer? Sei tocar. Já tinha uma bandinha lá na Bahia, eu vou tocar. Aí ia tocar, e era cabaré, qualquer coisa. Nessa época que música... Era o que tinha, né? Era o que tinha, né? E durante muito tempo, música
era tocada em cabaré, em algumas outras... Nossa, até o cabaré de antigamente era melhor, né? Sim. Se chegar no cabaré, na zona, você vai ter lá Godofredo Guedes tocando, né? Com bandolim, com... Tudo, e coisa assim. E parece que ele até não bebia. Hoje eu não tô querendo nem tentar imaginar o que toca no cabaré atual. Mas nem existe o cabaré. Nem tem, né? Nem tem, assim, Acabou, né? né, Flávio? Mas assim, era uma cultura... E ele fazia de tudo, né? Godofredo conta assim que ele Então, veio meio fugido lá da Bahia também. Ele veio fugido da Bahia, tem uma história meio... Veio fugido por quê? Tem uma série de questões lá, até questão de gente que queria matar lá por causa de mulher, essas coisas assim. Até Gabriel conta essa história lá, é uma história assim que não vai ter no documentário, mas todas as entrevistas, normalmente dura aí 40, 50 ou mais de uma hora. Depois a gente vai editar e colocar essas entrevistas na íntegra. Sim. Que só esse daí é um material... É tipo um making off, né? Sim, mas é... Cantar e Casinha de Palha, então, ele Sim. fez em Montes Claros. Foi. Cantar, inclusive, foi composta em 1940. O que acontece? Até que a gente vai... Música linda. Cantar. E engraçado que até tem uma divulgação da Odeon, que está lá na exposição, que fala lá, a divulgação do disco Amor de Índio, de Beto Guedes. E as gravadoras faziam a divulgação de várias páginas e mandavam para os críticos, para as rádios, e lá tem falando sobre cantar. Cantar é uma música tal, é uma valsa tal, fala assim, do mesmo autor de Belo Horizonte, do Chorinho Belo Horizonte. Então, eles nem imaginavam que cantar fosse se transformar no que se transformou, né? Uma música que foi regravada por inúmeros artistas. Vários cantores, inclusive... Paula Toller, Caetano Veloso. A versão que eu mais gosto é a de Paulinho Pedra Azul. Paulinho Pedra Azul. Captou o estilo, o espírito. Aí, aliás, eu coloquei com a valsa, desculpe, é um chorinho. É um chorinho, desculpe. É um chorinho. E ele tinha muitos chorinhos instrumentais que o Beto gravou vários, né? Sim, sim. É engraçado que também tem um disco, no disco Alma de Borracha, quando Godofredo faleceu, aí Beto fez um choro, eu até coloquei lá, aí o menino está fazendo o documentário comigo, Rafael Davi, aí ele falou assim, que troço bonito é esse? Eu falei, esse é o chorinho que Beto fez, chama Choro de Pai, é a última faixa do disco Álbum de Borracha de 86, que ele fez para Godofredo, em função do falecimento dele. É uma faixa maravilhosa, assim, uma composição maravilhosa que ele fez, um chorinho que ele pegou a essência do Godofredo. Inclusive, também, essa questão dessas músicas, até o Gabriel falou que vai fazer agora um álbum com sambas de Godofredo, que ninguém conhece. Ele mesmo que chegou assim, puxa, eu não gostava de samba, mas eu não gosto muito de samba, não é muito minha praia, mas eu fui ver os choros, os sambas de Godofredo, são lindos, inclusive vai ter até... Aí vamos continuar na nossa linha do tempo. Aí de Godofredo, você explora o que lá? Vai para Serestas, depois passa para o Raízes, que foi fundamental, porque... o Raízes uma coisa diferente. O Raízes foi a nossa libertação, assim, de compor. Assim, até então, muitas das coisas a gente reproduzia. Teve na época do boom do Beatles e aqueles conjuntos todos, tinha os conjuntos aqui, Brucutus, que era do Beto e do Patão Guedes, tinham os Eremitas, que era de Luiz Guedes, tinha o Lecherry. Então, eram conjuntos mais de baile que reproduziam. Tipo, hoje seria um cover, né? Sim. Aí, na hora que chegou Raízes, com música autoral, com a música
com diversas influências e com estilo que a gente chamou de regional de Montes Claros, né? Que depois teve diversos outros grupos que O seguiram. raiz é difícil definir, né? E, na Se realidade, você colocasse, você que é um músico, Flávio, se você colocasse o raiz em gênero, ele ia ser o quê? Rock rural? Regional? Ele ia estar pra onde aí? ele criou um próprio estilo, porque quando você fala assim, é engraçado que às vezes fala assim, você vai tocar música de Montes Claros, você vai tocar a música de Beto Guedes, de Tino Gomes, ou música regional. Então, se tornou uma música regional. Eles criaram um estilo e aí seguiram alguma coisa. Depois, principalmente o Agreste seguiu nessa questão assim de que mistura. E aí o filme vai falar de todas as fases do Raízes, como é que é? A gente vai pincelar o raiz. Pincelar o Raízes. Pincelar o raiz, mas a gente tem todas as fases assim. Porque o fio condutor do Raiz é Charlie Boa Vista. Sim. Charlie Boa Vista é assim, eu coloco, né, lá, da música autoral de Montes Claros, João Chaves, Godofredo, Charlie Boa Vista, porque Charlie participou de todas as fases, ele levou o Raízes desde o início, depois teve o Breve das Almas, que é o disco que ele, pessoalmente, mais gosta, que esse daqui é música raiz, até o Joba falou também, ó, o disco raiz, pura raiz, é o Brejo das Almas, né? O disco... Que, aliás, tem um arranjo fantástico e difícil de ser reproduzido, né? Uhum. Brejo das Almas. E na música Brejo das Almas, inclusive, é aquele arranjo de abertura, de introdução. Sim. Aliás, eles conseguem fazer o refrão da música num arranjo, num acorde, uma coisa genial, fantástica. Genial. Eu vejo também, assim, próprio Desentoado também, que, inclusive, também, que no Raiz, eu perguntei até para Tino, ô Tino, primeira música sua e de Charlie, Desentoado, que é uma música, assim, totalmente atonal, é uma coisa difícil de cantar, que você vai já... Aí você volta, é difícil, mesmo para quem canta profissionalmente, para você ir lá e voltar, porque você vai, daí a pouco você tem que voltar é difícil. A primeira música, ele falou assim, eu não sabia o que eu estava fazendo, achei uns acordes, fui fazendo, e é uma música realmente difícil, né? Mas aí o Raízes pega... Você acha que Charles Boa Vista foi o nosso grande frontman, Flavinho? O grande band leader da história de Montes Claros, assim? Era o cara que, tipo assim... Em termos de... Porque a pessoa sempre tem, quando olha uma coisa regional, você fala, pô, esse artista vai estourar nacionalmente e tal. Você acha que talvez, não desmerecendo a carreira que ele construiu, mas você acha que, na sua opinião, a maior frustração de expectativa que nós tivemos, assim, de um artista não ter sido um grande nome comercial nacional, foi com Charles? Eu acho que Charlie... realmente assim um grande compositor, não sei se ele realmente queria fazer aquela coisa ou tinha noção do que é, né? Ele falou que, até no depoimento que ele deu para mim, que foi o último depoimento dele em vida, né? Falou que eles eram muito jovens, tanto ele como tinha 20 anos, então achava que aquilo ali... Porque às vezes eu fico imaginando, eu olho um Alceu Valença, um Zé Ramalho, eu falo, cara, Charles era pra ser esse tamanho aí, ó. Sim. E ele realmente é muito bom. Outro dia eu vi um disco de Fatel, que tem umas canções lá que eu não conhecia de Charles. E ele fazia tudo quanto é estilo. Ele não era assim... Ele fazia valsa, ele fazia shot, ele fazia meio rock... Então, ele compunha qualquer estilo, né? E bem, muito bem. Tem coisas que ele compôs, assim, que são eternas e algumas coisas que ficaram, assim,
para trás, às vezes um direcionamento ou aquela coisa de não ter aquele espírito de comercial, ou não ter alguém assim para dirigir, mas ele ele é um artista Aí do Raiz fantástico. você já vai para Agreste. Não, aí passa, tem, basicamente, vai para o Passa Agreste, pela mas carreira solo de Tino. passa pela carreira solo de Tino, mas a carreira solo de Tino começa mais ou menos quase junto com o início do Agreste, né? Mas a gente vai pincelando assim, né? Tino também produziu muitas coisas legais nessa carreira solo dele, né, cara? Não, mas Tino, assim, eu até falo assim, Tino é o artista que eu conheço mundialmente mais completo. Ninguém é ator, humorista, compositor, cantor, escritor, publicitário e muitas outras, tudo que ele quer fazer no campo da arte, ele faz, e com competência. Não tem ninguém que eu... Olha só, pra jingle político, que é uma área que eu mexo muito, não existe ninguém melhor no mercado nacional do que Tino Gomes para fazer. E ele faz rápido, e ele faz muita coisa, ele compõe assim numa facilidade, assim, chega e em qualquer estilo. Às vezes ele manda uma coisa, Flavinho, vou lançar mais uma música. E assim, uma profusão de músicas assim. E fez novela na Globo. Fez novela na Globo, fez seriado. Alterosa Esporte na bancada lá, sim, comentando futebol com o Atlético, não era? Sim, sim. Cara... Ele é assim, é um multiartista assim, que não tem paralelo, acho que até no mundo. E autor, junto com o Georgino Júnior. Do nosso hino. Do nosso hino, Montes Clareou, né? Que inclusive ganhou o concurso e tal, uma música que, aliás, Fruta do Norte, que é o parênteses, agora minha mente falhou. Fruta do Norte é o Desentoado. É o Desentoado, isso, é o Desentoado. Montes Claros, Montes Clareou, meus olhos cegos de correr e dor. Desentoado, que virou um hino, sobretudo para essas gerações. Sim. Depois que a cidade virou universitária, não sei se você percebeu esse movimento, eles resgataram muito essa questão do raízes da música regional, do cenário cultural, cultural. Nós temos um público hoje, por exemplo, para recepcionar o seu filme quando estiver pronto, muito maior do que já houve há um tempo atrás. A questão da cidade universitária, isso acabou acontecendo. É igual eu falo, as festas de agosto, elas vêm se fortalecendo, em grande parte também aumentou o apoio público, etc. Mas em grande parte graças à mobilização do público. Sim. O público faz acontecer ali. Nós temos uma cena em Montes Claros, cultural, e que gerou coisas assim muito legais, como por exemplo, a Marina Sena é fruto dessa cena, Sim. Perdoando o trocadilho. Ela é uma representante desse público novo de consumidores e fazedores de cultura, né, que vão... Então essa galera aí, eles desenterraram o Desentoado. Sim, o Fruta do Norte como hino. E aí, pra gente falar de Tino, e aí ele tá em Montes Clareou, junto com Georgino Júnior. Brilhante Georgino Júnior, letrista fantástico, e em Sideral. Sim. Que é outra canção lindíssima, né? Assim, maravilhosa. E aí, Tino tá assim, em 3, será, das 10 músicas mais que mexem mais com o orgulho do Montes Clarense, vamos falar em 10, pelo menos 3 ele tá no meio delas, né? Sim, sim. Eu acho, você falou dessa cena, eu fiquei, quando eu comecei a fazer o documentário, eu vi os shows, né, dessa galera nova que tá surgindo aí, a outra banda da Lua, que era a banda que surgiu, a Marina Sena, mas a banda é fantástica. Fantástica. Fantástica, e os componentes dela também são fantásticos, que é o tipo, o Cizílio, Matheus Cizílio,
o Ed Sada, e também tem, né, e eles são assim fantásticos. Tem o Calango Baila com o Pedro Tomaso, que não é daqui, mas já é daqui. Sim, já se incorporou. E aí, essa cena musical nova de Montes Claros, que está cultuando as gerações anteriores, é fantástica. Está surgindo um movimento musical novo aqui em Montes Claros e, assim, excepcional. Só O citei filme dois. alcança eles? De alguma forma, não, né? Nós vamos colocar alguns trechos desses novos, assim, mas basicamente eles cantando essas músicas anteriores, mas alguma coisa deles também. E vou te falar um negócio. A outra banda da Lua, o Pedro Tomaso, vários desses novos artistas. Tem o Seba, que é de Januária, mas como Montes Claros é capital, tudo se concentra aqui, né? É fantástico esse cara. Então, assim, vários e vários e vários nomes dessa cena aí são filhos, ó, pra você ver a importância de um bom investimento público. Isso aí é tudo filho do fortalecimento da universidade em Montes Claros. Todos. Entendeu? Porque é o seguinte, quando você fortaleceu a universidade, você fortaleceu o conservatório, você fortaleceu o pensamento cultural da cidade, você acaba tendo, irradia, né? Uhum. Você vê, por exemplo, a própria vida noturna de Montes Claros, as pessoas falam, tem um ponto aí que Montes Claros ganha de todo mundo, tem gente que ousa falar que Montes Claros, acho que melhor que Belo Horizonte é exagero. Agora que qualquer outra cidade de Minas Gerais não tem uma vida noturna que Montes Claros tem. Até você colocou aí conservatório, que foi fundamental. Também tem um conservatório que entra ali antes até das serestas, que o conservatório foi um estertor assim de... Dona Marina fez uma coisa ali que realmente assim fez uma despertar essa aí coisa. O filme vai falar dela, né, de Dona Marina. Claro, do conservatório. Do pai dela, Lourenço Fernandes, né? Um cara um pioneiraço. É mais de Dona Marina, porque ela veio de lá. Sim. De lá para do Rio de Janeiro para cá e fundou o conservatório, né, e conseguiu o ensino gratuito. E aí começou a ter aqui quantos e quantos artistas surgiram lá no conservatório. Tem um conservatório, né? Depois a gente fala também do Centro Cultural, que foi fantástico. Isso era muito novo na época, mas deu um boom assim. Quando surgiu o Centro Cultural, e tem uma importância muito grande até hoje, a música de Montes Claros, a arte, o teatro, por assim, deu um salto, né? Contando as horas para a inauguração desse teatro da Unimontes e da Concha Acústica, sim, que a gente está precisando de espaços, né? Exato, mas tem que ter um teatro municipal também, porque só o teatro da Unimontes, porque a Unimontes vai ter as questões internas deles, né? Então a gente precisa ter um teatro municipal também, para que todas as nossas artes tenham um espaço sem limitação de tempo. Verdade, mas já vai ajudar muito, né? Vai ajudar A bastante. própria Concha Acústica ali já vai ajudar bem também. Vai ajudar bastante. E assim, eu estou fazendo a exposição lá e eu não imaginava a quantidade de turistas que vêm em Montes Claros. Muita gente. Muita gente. E a Unimontes é responsável por boa parte disso, congressos, tudo. Chega lá. Agora, você falou uma coisa comigo que nós vamos aproveitar aqui o programa para fazer 2 apelos interessantes. Um para o pessoal da universidade e outro para o pessoal da prefeitura. Tanto o Centro Cultural quanto o Museu Regional, eles tinham que ter, talvez não funcionar um dia da semana, ou 2, para funcionar no final de semana. Sim, sim. Porque a hora que os turistas estão aí, a hora que as famílias estão de folga, para poder visitar, né, os espaços, as exposições, porque a gente sabe que a logística é complicada, principalmente serviço público, você arrumar gente à noite e tal, não sei o quê, mas criar uma dinâmica para que esses espaços fiquem abertos. Eu estive em Januária, né, e fiquei assim,
impressionado com os espaços culturais de Januário abertos à visitação pública nos finais de semana, feriados, horários alternativos, noturno. Tá? Aliás, fiquei impressionado com Januária como um todo, do jeito que está lá. Estão fazendo um resgate de patrimônio histórico, de casarios, etc. Então, uma situação bem legal. Em Montes Claros, isso poderia e deveria ser feito. É importantíssimo, né? O museu já está com uma programação assim bem melhor do que já esteve, né? Sem parar e etc. Acho que essa questão das exposições mesmo não tem lugar para fazer mais, né? Se você pegar museu, centro cultural, shoppings, a gente sempre está com essa atividade, mas assim, ter o acesso à população. Mas ali, Flavinho, nós falamos, aí depois nós temos que falar um capítulo aí do Agreste. O Agreste é muito importante, né, cara? O Agreste é importante, que foi praticamente a consolidação daquela música que começou ali com Raízes. Porque o Raízes, ele deu diversos frutos, né? O Raízes foi um nome bem peculiar, porque ele realmente deu desses frutos, e o maior deles foi o Agreste, que surgiu aí, que tem um grande, também a nível de Diogênio Júnior, que é o Braúna. O Braúna foi muito importante para o Agreste, né? Junto com Pedro Boi, Manuelito, Gútia, mas o Braúna foi o que estava à frente, assim, né? Junto com os outros, assim, às vezes não cantava, né? Pedro Boi é a cara do Pedro Boi, Manuelito, né? Tem o Tom Andrade também, mas assim, o Braúna esteve ali e era o Braúna foi pro Agreste proporcionalmente o que Galvão foi para os Novos Baianos. Para os Novos Baianos. E ele assim, mas segundo o Chorró, ele inclusive, ele algumas coisas, ele na própria letra já tinha uma melodia às vezes, então ele já participava dessa coisa de já fazer a letra. Inclusive tem coisas fantásticas assim, num novo projeto que eu vou fazer também, um outro documentário que já foi aprovado, que chama A História por Trás das Canções do Norte de Minas. Por exemplo, eu vou falar sobre a história por trás da criação de a Lenda do Arco-Íris. A Lenda do Arco-Íris, Poeta da Cor de Marcelo Godoy e Robson Nascimento, que fala sobre Rai Colares. Isso aí. Então esse daí a nossa música, a nossa cultura é riquíssima. Então tem coisas assim que... O Agreste, inclusive, foi uma banda que teve, na época ali, início dos anos 80, né? Fez trilhas sonoras de novelas da Bandeirantes com diversas músicas do Agreste. Teve 2 músicas gravadas, né? Zumbi e... a outra foi o quê? Esqueci qual foi a outra. Mas foi a trilha da Rosa Baiana. Isso. Não sei se foi o Cachoeirinha. Outro hino de Montes Claros está no Agreste aí, além da Lenda do Arco-Íris, né? A gente tem o Zumbi, tem a Ponte Cigana. Ponte Cigana. Ponte Cigana tem a história também fantástica. Foi uma história fantástica. Até que Pedro Boi me falou. Pedro Boi é uma pessoa assim que... ele é um contador de histórias. E essa Ponte Cigana é a de lá de Coração com Brasília de Minas? Ponte dos Ciganos. Eu não sei onde que é, não. É isso? É lá. É uma história assim que Pedro me contou. Engraçado que ele viveu a situação e a música... ele relatou essa história para Braúna e depois ele ficou muito tempo assim para tentar fazer a música e não conseguiu. Aí Braúna só estava lá, só assim, cobrando. E aí, Pedro, cadê a música? Cadê a música? A letra está aí, cadê a música? Aí Braúna falou, eu posso dar para Gútia fazer? Vai lá, dá para Gútia. Aí Gútia fez a música em 20 minutos. E virou essa música forte, né? Sim. Potente. E aí, qual foi a melhor história que você lembra dessa, que você foi colhendo aí,
História de bastidor que não vai estar, o que vai estar no filme. A mais curiosa, assim, Flávio, que teve que parar a gravação por causa de risada. Mas assim, uma coisa, deixa eu ver, tantas coisas assim que aconteceram que eu fui descobrindo, né? No meio. É, Tentar lembrar, assim, pode falar mais de um ah, episódio tá. curioso. Charlie falar, né, que a música fala lá que a música, que é uma das mais famosas do Raízes, né? De Trem para Montes Claros, né? Ele fez assim, primeira coisa, ele escrevia nos cadernos dele, e mês que vem eu vou de trem para Montes Claros. Colocava isso lá, e mês de trem eu vou de trem para Montes Claros e tal. Aí falou, peraí, uma hora eu vou terminar esse trem. Aí colocava lá, e aí, como é que é? Aí começou, a música começou do refrão. Começou de trás para frente, começou do refrão para o início. Aí depois ele fez, aí depois que ele foi fazer essa estrada leva e traz dor e alegria, tal coisa. Então a música começou do final para o começo, daquela viagem porque o que acontecia? Eles vinham de São Paulo para cá. Então ele vinha de ônibus de São Paulo até Belo Horizonte. E de Belo Horizonte de trem para Montes Claros. É o famoso trem baiano. Ele vinha de lá e nesse trem é que tinha aquela coisa. E mês que vem eu vou de trem para Montes Claros. Então esse trem que não existe mais, né? Mas essa viagem em si, é aquela coisa que leva e traz dor e alegria, aquela coisa de encontrar, né? É igual quando Milton Nascimento e Fernando Brant fizeram, né? Encontros e despedidas, né? Aquela coisa, né? Então, é essa coisa do trem, né? Do trem que é fantástico. Hoje a gente não tem essa coisa. É aquela viagem que era demorada. Tac, 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 tac. Charles, infelizmente, chegou no final da vida numa situação com algumas necessidades, né? É verdade que para gravar você deu a dentadura nova para ele no final ali, Flavinho? Eu consegui até foi quem fez a dentadura foi a filha de Luiz Guedes, Débora Débora Guedes. Guedes, ó, pra você ver, outra cantora, filha de um compositor e cantor fantástico também, né? Sim, é o Luiz Guedes também, que é o compositor fantástico. Inclusive, a viúva dele, Lenita, guarda tudo. Tem o baú do Raul e tem o baú do Lulu. Oh. O baú do Lulu, eu fui lá na casa de Lenita e peguei, mas tem cada música assim, fantástica que ele não gravou, e ele registrava tudo assim. Eu peguei as fitas cassete, e ela não tem interesse de dar essas músicas para alguém gravar, não? Algumas coisas Beto já gravou. Tem uma música até depois, que era uma música inédita, que estava na fitinha de cassete. Inclusive lá na exposição, tem algumas coisas assim que são fantásticas, que as letras, como elas começaram. Tem Boa Sorte, o tema da canção, meu coração. Só que a letra inicial era completamente diferente. Tem lá os rabiscos, tudo. Mudou. Era isso daqui. Tinha um nome, depois passou para outro, e depois mudou para Boa Sorte. Então, tem coisas que são assim fantásticas, que estão ali na história, né? Foi um senhor compositor. Flávio, previsão de lançamento, como é que tá? O prazo que a gente tem aqui até o final do ano, a gente está numa edição lá, está esperando algumas coisas assim, tem algumas lacunas que a gente vai tentar fazer. Às vezes as pessoas pensam assim, poxa, eu não pegou meu depoimento, porque... Mas, por exemplo, assim, Marcelo Godoy, que é um compositor que tem, né, diversos
sucessos aí, ele está falando sobre Tino, ele está falando sobre o Banzé, está falando sobre Dona Marina. Então, a gente quis colocar assim... Contempla muita gente. Às vezes um depoimento contempla outros sim, que sim, não foram... mas é assim, nós não estamos entrando muito nas carreiras individuais dessa nova geração. Aí, inclusive, falar também que a gente está falando também sobre o FUCAP, que era uma que fez aflorar. Inclusive, o Agreste surgiu no FUCAP. Que era o Festival Universitário da Canção. Festival Universitário da Canção Popular, que era do Diretório Central dos Estudantes, que hoje está desativado, né? Não, o Diretório Central não, mas o FUCAP sim, né? O FUCAP poderia voltar um festival desse, é interessante. Mas foi muito importante, né? Na época que para surgir, o próprio Marcelo Godoy, o Agreste, e o Eduardo Maciel, tem a família Maciel, tem as famílias aqui, tem os clãs, os Guedes, o Maciel, né? Então tem muita... É tão vasto aqui, né? É tão vasto essa questão musical, né? Tem Antonieta também que... Tô aqui ansioso para ver o filme. Nós também estamos fazendo edição porque realmente é um trabalho assim muito difícil de você pegar. É tanto material, a música de Montes Claros é tão riquíssima, como bem disse, né? Cidade da Arte da Cultura, que foi cunhada pelo Reginaldo Silva, que simbolizou, colocou essa frase que sintetiza a nossa cultura aqui, Cidade da Arte e da Cultura, que é realmente... Eu não sabia que Montes Claros era a história, as músicas, inclusive o Rafael Davi, que está fazendo comigo, é o produtor audiovisual do documentário, ele não conhecia. Aí ele foi se apaixonando. Puxa, isso daqui, que música bonita, que é isso? Nós não falamos aqui do Rock da Cidade, né? Que tem que falar. Rock da Cidade. Se eu sair daqui sem falar da Rapariga do Bonfim de Eltomar Santoro... Nós... Sim, Eltomar Santoro também foi uma figura... nós tocamos lá, quando eu comecei lá, tive contato com o Eltomar Santoro, era um movimento que se apresentava nos cinemas da cidade. Então, principalmente Eltomar Santoro à frente, aí surgiu o Clamídia, do Marcelo de Paula, tinha o Zona Proibida. Virou Virna Lise, né? Virou Virna Lise, né? Uma banda de repercussão nacional. E tinha também o André Águia, o Léo Lopes e tantos outros, né, que surgiram desse movimento rock da cidade, que estão aí até hoje. E assim, também foi uma renovação, assim, surgiu na esteira, né, do movimento a nível nacional do rock, e teve aqui o rock da cidade. E Eltomar foi muito importante nesse daqui. O Ataque Cardíaco de Haroldo Pereira é antes, né? Foi. Até esse daí que eu quero... Inclusive, eu quero fazer uma segunda parte, terceira parte, porque não tem como fazer. Não dá para caber tudo em 50 minutos. Não dá para caber, e aí a gente ia colocar coisas muito pequenas, assim, que a gente está fazendo uma edição bem ágil, passando por tudo ali, mas explicando. Mas, basicamente, é o quê? No documentário, tem diversas coberturas com fotos, com vídeos. Inclusive, eu recuperei muita coisa. Estou recuperando muita coisa. Eu falei dessa coisa do Lulu Guedes. Tem um arquivo de Antonieta também. Não falei do grupo instrumental Marina Silva, que ganhou um prêmio Sharp, que seria o Grammy. Isso. Também está sendo falado, né? Fantástico. Sim. E são assim, fantásticos. E a gente estava
fazendo essa edição, tendo todas as coberturas, e assim, é um trabalho que estão fazendo com todo amor, e queremos fazer uma segunda parte, uma terceira parte, para aí entrar nas carreiras individuais de diversos cantores, inclusive alguns desses que deram depoimento. Massa. Flavinho, pena que aqui é só 1 hora, cara. Suas considerações finais e a gente aí no aguardo do lançamento do filme. Ó, primeiro agradecer, né, a você, PC, que eu conheço há 20, 25 anos, a gente se conheceu, acho que numa campanha política. Verdade. Acho que Muito você tempo. devia ter uns 18 anos, ou até menos, não sei. E Não aí... mais. Hã? Na verdade, isso tem mais de 25 anos. Isso aí. Muito tempo. Muito tempo. E aí, esse espaço aqui, eu pessoalmente, a gente pensa muito... as nossas ideias políticas, as nossas ideias assim de país são muito parecidas, né? Inclusive, muitas pessoas falam assim, puxa, o PC tem umas ideias assim legais que batem com a gente, né? E de falar assim que essa questão do documentário a gente está fazendo com todo amor, e a gente quer fazer a segunda parte, a terceira parte, porque a música de Montes Claros é riquíssima, originalíssima, e que nós que estamos aqui hoje é bem perto, né? Você fala assim, Belo Horizonte, tá ali, você pega um avião aqui e chega lá. Mas antes era Muito questão difícil. muito difícil ali, década de 60, 70, você pegar a estrada de terra, e Montes Claros estava ali a mais de 400 quilômetros da capital. Então nós tivemos que criar uma música nossa aqui. Então não tinha televisão, não tinha rádio que chegava, é só aquela coisa. Falar também da ZYD7, que foi muito importante também. Sim. Né? A gente vai dar uma pinceladinha assim da ZYD7, a nossa Rádio Sociedade Norte de Minas, do nosso pioneiro importado, Elias Silfe, que veio lá de Campo Grande para cá, né? Então aquelas coisas da sorte Verdade. que nós tivemos. Então, tem essa coisa. Então, nós, a 400 e tantos quilômetros, nós tivemos que criar uma identidade própria nossa. E essa identidade está nesse documentário e vai continuar nos outros projetos, inclusive que estão aí, inclusive outros que a gente vai fazer, assim, todos nessa área musical, que com essa quantidade de editais que estão aí, eu quero pegar esse legado e passar para frente para as novas gerações. Inclusive o documentário a gente vai distribuir gratuitamente para todas as escolas, né, para todas as universidades, totalmente gratuito, para que as novas gerações tenham acesso à nossa cultura. E a nossa cultura, ela precisa, como se diz, se de 10 pessoas, 3 passem a gostar, qual o público que vai ser, né? Show de bola. Gente, esse foi Flávio Colares. Todo mundo se liga aí que em breve vem a história da música popular em Montes Claros. Filmaço. Rafael Davi, cara muito competente. Rafa da Composite, que tá ali fazendo a parte técnica. Flavinho na competência total na direção. É isso aí. O PCcast volta semana que vem com mais uma produção do El Rey Labs. Um abraço, até mais.